Então tem o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, e esse programa, ele é embasado no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Então, anualmente nós temos um conjunto de ações que permeiam as 3 áreas do tripé universitário. Tá? Dessas ações, nós temos uma ação que chama-se PET Pesquisa. Então, qual que é o intuito dessa ação? O intuito dessa ação é fazer com que os alunos tenham mais contato, de fato, com a área de pesquisa, tá? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, tá incomodando um pouquinho. Vou pedir para vocês deixarem o microfone desabilitado, tá? Aí, na hora que a gente for abrir para conversa, a gente abre o microfone, tá bom? Então, essa ação de pesquisa, ela visa aumentar o contato dos alunos com a pesquisa, tá? Então, não é necessariamente, tá, com a área de sistemas distribuídos e com a área de redes, mas é a área de pesquisa, tá? Então, por mais que aqui o grupo seja majoritariamente de sistemas distribuídos e redes, a conversa ela não é sobre sistemas distribuídos e redes, tá? É sobre pesquisa, tudo bem? Então, por que eu chamei vocês? Os alunos acabam ficando muito fechados no meu ponto de vista, então, na forma como eu faço pesquisa. E eu gostaria de abrir um pouco mais isso, sabe? Para que eles vejam que a prática pode ser muito parecida, mas as visões são diferenciadas. Tudo bem? Então, o objetivo dessa conversa é isso, tá? É a gente olhar para a pesquisa como pesquisa, e que os alunos tenham esse contato e consigam dialogar com vocês, trocar uma ideia, perguntar o que vocês fazem, as perspectivas sobre as áreas que vocês atuam e tudo mais. Tá? Então, aos professores, o intuito é esse. Aos alunos, bom, por que eu convidei esses professores? Tá? Aqui a gente tem uma história que ela é uma história bem interessante. O professor Michael e o professor Tardioli, eles são de, acho que umas 2 turmas antes da minha, 3 turmas talvez, né? Porque o Michael e o Bruno já estavam no programa, pelo menos quando eu entrei, foram os alunos de doutorado que me foi dito para procurar. Né? Então, olha, converse ou com o Tardioli ou com o Michael para ver uma área aí para você fazer o seu mestrado e tudo mais. Então, de certa forma, muito do que eu faço é graças aos dois, porque foram os meus espelhos quando eu entrei na pós-graduação. É legal isso, né? Então, na verdade, Vai chorar não, hein? essa escolha, ela está muito embasada nisso, sabe? Para a gente ver que, por mais que a gente tenha opinião, queira bater o pé e tudo mais, mas a gente sempre tem os nossos mestres e a gente acaba aprendendo muito e dialogando muito, aluno, mestre, mestre, aluno. Tá? Então, o Michael e o Tardioli é nessa linha. O Bruno Guazelli, ele é de uma turma antes da minha. Então, ele estava no mestrado, já quando eu entrei no mestrado, e a gente trocava muita ideia, mas a gente não trabalhava junto. Então, éramos colegas, mas não tínhamos essa questão de trabalho, mas discutíamos bastante sobre o que a gente fazia. E o Edvar é de uma turma depois da minha. Então, eu auxiliei bastante o Edvar no começo do mestrado dele. Depois a gente acabou distanciando por questões geográficas, né? Eu vim para Ponta Porã, o Edvar continuou lá, tal, enfim. Mas aqui a gente tem 3 gerações de pós-graduação na mesma área, né? Então eu tenho os meus mestres, com quem eu aprendi, eu tenho os meus colegas, né? Nesse caso, o colega representado aqui pelo Bruno, e tenho os alunos, ou o aluno que eu colaborei, que é o caso do Edvard, tá? Então, são pessoas que eu aprendi muito, são pessoas com as quais eu trabalho muito, então se vocês olharem lá no meu Lattes, vai ver que tem o nome dos Brunos e do Michael em vários artigos, tá? Porque eu gosto de trabalhar com eles, inclusive, tá? E apesar de gostar, de ter esse respeito, a gente diverge muito, né? Então, a gente é muito amigo e a gente é muito divergente e ainda assim a gente consegue trabalhar muito bem. Então a pesquisa também tem isso, sabe? Ela tem a discordância. A discordância ela é muito importante, tá? Então, juntando tudo isso, eu trago para vocês essa roda de conversa que eu acredito que seja muito enriquecedora, tá? De forma cultural. Então aqui a gente não vai sair com um artigo escrito, a gente não vai sair com um projeto de pesquisa,
Talvez alguns dos professores consigam aí capturar algum aluno meu para fazer mestrado, né, para futuras orientações e tudo mais. Mas o objetivo não é esse, beleza? Então, dito isso, né, então toda a história aí por trás desse encontro, eu vou abrir agora para os professores se apresentarem. Então, para a gente dinamizar, vamos começar dos Brunos aí, né? Então, os Brunos, o Edivar e o Maicon. E eu gostaria que vocês falassem um pouco de onde vocês estão, né? Qual a instituição de vocês, qual a linha de pesquisa. Por enquanto, só a instituição e linha de pesquisa. Tá? Então, Guazelli, acho que você é o primeiro no alfabeto, né? Isso. Pessoal, então, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Dionísio. Satisfação encontrar meus amigos aí de longa data, né? E ao pessoal que está aí nos ouvindo, é uma satisfação poder estar tendo essa conversa com vocês. Destaco que qualquer... Cachorro chato aqui. Qualquer dúvida que a gente não puder conversar aqui por questões de tempo, né? Senão a gente vira a noite aí falando sobre vários assuntos, né? Vocês podem nos escrever, nos procurar para trocar ideia aí, sem problema. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu me formei na PUC em Poços de Caldas, isso em 2008, e depois fui para São Carlos para fazer o meu mestrado e, posteriormente, meu doutorado. Finalizei meu doutorado em 2015 e o mestrado em 2011. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de sair no Ciências Sem Fronteiras, onde eu fiquei na Universidade de Leicester durante um ano, 2013 e 2014, trabalhando com o professor Stefan. Então, é um cara que me ajudou pra caramba. Eu costumo dizer que ele foi um dos caras que fizeram meu doutorado dar certo, tá? A termos de curiosidade, como eu estou sendo o primeiro a falar, o Edivar e o professor Bruno também, eles têm a mesma formação que eu, né? Primeiro foi o Bruno, PUC, depois São Carlos, depois fui eu e depois o Edivar, PUC e São Carlos. Hoje, coincidentemente também, trabalhamos na mesma instituição. Nós três somos professores da Universidade Federal de Itajubá. Então, primeiramente, foi o Bruno Tardioli. Ele começou a trabalhar lá na universidade e ele me falou sobre o concurso que abriu na área de redes, área que eu atuo, né? E, curiosamente, para substituir um outro Bruno, um terceiro Bruno, que é o Bruno Kimura, que hoje está em São José dos Campos, e que também tem a mesma formação que a gente, ou seja, pré-requisito, né? Chamar Bruno, ter feito PUC, depois morar em São Carlos e foi parar em Itajubá. Então, estou em Itajubá como docente desde final de 2015. Pois se vocês tiverem mais curiosidade sobre a cidade e tal, sobre a universidade, a gente pode conversar sobre isso. Mas hoje estou como coordenador do curso de Ciência da Computação, tá? No final de dezembro, eu peguei essa bucha aí e estou aí até hoje. Dionísio, tu sabe como é que é isso, né? Boa sorte. Então, é isso. Áreas de atuação. Trabalho desde da graduação, né? E por isso que eu falo para meus alunos, quando a gente vai conversar sobre iniciação científica, sobre TCC ou TFG, né? Que é extremamente importante vocês definirem um tema que vocês gostem, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar lá na minha iniciação científica, com grades computacionais. E aí, depois disso, eu gostei, comecei a trabalhar no meu mestrado com grades também. E aí, no doutorado, entrei na parte de computação em nuvem, questão de segurança, e aí abrindo mais o leque, né? Hoje estou nessa área de internet das coisas, que me desperta bastante atenção, né? Então, é basicamente isso. Ou seja, nós temos todos os conceitos relacionados a redes e sistemas distribuídos, tentando abordá-los, né? Redes sensores, computação ubíqua e por aí vai. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta depois, a gente pode continuar. Eu passo a palavra aí para o Tardioli. E aí, pessoal, o Bruno Guazelli já adiantou boa parte da apresentação, né? Então, eu estou lá na Universidade Federal de Itajubá desde 2014, né? Cheguei um pouquinho antes, então, na escala que o Dionísio já adiantou aí, a gente é praticamente uma escadinha, né? Começa a parte de cima o Maicon, eu, Guazelli, Dionísio e Edivar.
essa parte, hoje em dia, o que a gente tem trabalhado no nosso grupo é bastante focado na internet das coisas mesmo. Eu acho que dali a gente está expandindo para o restante das coisas. A parte de qualidade do dado, eu tenho um aluno de mestrado que trabalha com qualidade do dado. A gente está trabalhando também, tem outro aluno meu que é funcionário da Volkswagen Caminhões, a gente está fazendo um sistema de coleta de dados para jogar na nuvem desses caminhões. Uma das ideias é até fazer um tacógrafo digital, onde a gente consegue jogar tudo para a nuvem, as informações de como ele estava trafegando, como esse cara dirige, como é o consumo de combustível do funcionário ali dentro da empresa, conduzindo os caminhões. Então, a gente consegue montar um perfil de cada motorista do caminhão para a empresa que está contratando ele. E a gente tem hoje também uma parceria muito sólida com a Rânio, que eles têm feito aí uma série de contratos com a gente, de pesquisa e desenvolvimento, no sentido que a gente está desenvolvendo ali, na verdade, é uma plataforma de automação em nuvem. Então, vem alguma demanda, por exemplo, o projeto atual que a gente trabalha é sistema de refrigeração inteligente. Então, a gente põe um monte de sensor dentro do sistema de refrigeração do supermercado e a gente consegue manter a qualidade do alimento que está sendo armazenado ali dentro. Bem, basicamente, as nossas áreas de pesquisa está dentro disso aí também, e nesse sentido, como o Dionísio falou, né, a gente não está aqui para falar de área específica, só contextualizando aonde eu tenho trabalhado para o nosso bate-papo aí. Passo a palavra, então, seguindo aqui pela ordem. Brunão, tem teu doutorado de sanduíche na Alemanha, cara. É verdade, também fiz uma época lá. Meu doutorado foi baseado na área de web services, e tinha um grupo forte lá na Alemanha, na cidade de Lübeck, no norte da Alemanha, fica perto de Hamburgo, e eles trabalhavam lá muito com essa parte de web semântica, que eu utilizava em web service para fazer composição de serviço, então também deu uma adiantada boa lá na minha vida, essa interação aí para adiantar. Mas o professor que eu trabalhava lá, ele já estava perto de aposentar, e aí também não seguiu muito contato com ele lá, mas fiz grandes amigos lá. E depois eu conheci o Stefan também, que o Bruno trabalhou com ele no doutorado, e a gente está em parceria junto aí também. Bem, passar a palavra então agora para o Edvar aí, e qualquer coisa, também como o Bruno disse, é só escrever para a gente aí. Fala pessoal, boa tarde. Eu já vou pedir desculpas de início, porque do lado de casa aqui tem uma obra, então vai ter uns barulhos de vez em quando aí. Na verdade, eu nem sei como que os caras subiram 3 andares de prédio só com martelo e serra, porque parece que eles usam só isso o dia inteiro. Dá um grito pra eles aí, fala assim, ô, para de atrapalhar aí. Martelo mais massivo aí, tá louco. Então, pessoal, eles comentaram, né? Eu fui o último a chegar dos que estão aqui, lá na turma de São Carlos. Eu fiz PUC primeiro, fiz São Carlos, fiz uma temporada lá em Leicester com o professor Stefan também. Todas essas oportunidades de estar em diversas universidades, sendo que a primeira delas era particular, né? As demais, a USP é pública, e depois lá na Inglaterra era particular também, mas era paga pelo governo do Brasil, né? E todas essas oportunidades foram fantásticas. Quando eu entrei na PUC, eu jamais imaginaria quais portas ela ia abrir para mim. E São Carlos muito mais, né? São Carlos expandiu muitos horizontes aí. Como o Dionísio comentou também, a gente tem uma relação muito bacana com os colegas que fizeram mestrado, doutorado junto com a gente lá. Eu aprendi muito, eu cheguei lá em São Carlos cru, totalmente sem noção do que era pesquisa, do que era um artigo, do que era um mestrado. E eu aprendi bastante nessa caminhada aí, no dia a dia mesmo, batendo cabeça, tentativa e erro total. Mas, assim, foi totalmente válido. A gente teve uma evolução muito grande lá, pessoal e profissional também, né? Eu estou aqui na Unifei, ainda não tem nem 2 anos.
eu passei no concurso no final do meu doutorado e tive a sorte de entrar logo em seguida, então eu emendei, né? Eu, então, ainda estou pesquisando partes do que eu fiz no doutorado, que foi com workflows científicos. Eu posso falar um pouco mais extensamente sobre isso a seguir, né? Mas a palavra-chave foi essa, os workflows científicos, que são a organização de tarefas de um experimento e como que ela se distribui. E isso abriu muitas chaves de pesquisa ali, ficou uma tese extensa até, e eu consegui uma publicação recente, agora em janeiro, que foi bem interessante também. Posso falar dela depois, também, se tiver tempo e interesse. Enfim, quando eu cheguei aqui na Unifei, começou essa parceria com a Haniel, com uma startup de alunos aqui da cidade também, chamada DDMX, onde a gente tem a oportunidade de estar em contato com demandas urgentes do mercado, né, e orientar alunos com bolsa externa e trazer recursos para a universidade, que melhorou muito o nosso ambiente de pesquisa lá, os laboratórios, e com projetos muito bacanas também, que o Tardioli estava explicando agora, de refrigeração inteligente, de verificação de qualidade do ar e assim por diante, tá? Bom, a linha de pesquisa minha é em sistemas distribuídos. Eu trabalhei com arquiteturas orientadas a serviço no mestrado, migrei para workflow científico, como eu falei, e agora estou buscando aí alguns desafios diferentes. Tem alguma coisa que eu já estudei sobre IoT, mas também eu estou meio que começando nessa área, tá? E, na verdade, eu devo migrar para e-health, talvez, porque é o que mais tem me interessado no momento. E, enfim, aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo agora no PET, então, de trabalhar com o Dionísio. Se precisarem de nós aí, contem conosco. E também pensem que vocês estão, eu imagino que a maioria esteja no primeiro contato com a graduação, na primeira universidade. Provavelmente vai abrir muitas portas para vocês estarem em outros lugares, e se isso acontecer para vocês, abracem mesmo as oportunidades, as chances que tiverem, e mandem ver que tem muita coisa para ser descoberta e muitas pesquisas para ser feitas aí. Obrigado pela oportunidade por enquanto. Vai lá, Maicon. Olá, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem, apesar da situação que a gente está vivendo, né? Todo mundo dentro de casa, todo mundo preocupado com essa questão do vírus. Eu desejo que todo mundo esteja bem nessa situação, né? Não esteja passando por isso da melhor forma possível. É legal ver a história sendo contada pelos colegas, e a gente vou ficando nostálgico aqui, eu vou lembrando as coisas, é interessante. Eu acho que o Guazelli esqueceu só de contar uma coisa, que além nessa fase de seguir aí, ele seguiu o Bruno Tardioli em quase tudo, né? Ele só faltou casar, porque o filho também ele seguiu, né? Verdade. O filho, Guilherme, nasceu depois do seu filho também. Ele não conhece ainda. Qual que é o nome? Jorge eu não conheço. O Guilherme eu tive o prazer de conhecer em Campos do Jordão. Então, tudo indica que o próximo é o Edivar, que vai fazer um filho aí em breve. Peraí, vocês estão furando a fila, e os caras que veio comer antes aí? Ô, Maicon, uma coisa que eu esqueci de falar. Primeiro quem vem da PUC, passou por São Carlos. Calma que tem uma ordem nesse negócio. Não vamos escolher mal, não. A gente morou junto ainda. Pois é, cara. Tem toda uma história. Eu queria só, assim, sobre a questão do PET, né? Eu conheço do PET um pouco, estudei um pouco sobre o PET, e eu entendo que vocês trabalham dentro do PET as 3 linhas, eu acho que é ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, né? Então... Isso. Na verdade, a tentativa né? Porque nem sempre a gente consegue casar ensino e pesquisa, dependendo do que a gente está trabalhando, e nem sempre a gente também consegue casar pesquisa e extensão.
né? Então depende muito do contexto e tudo mais, né? Mas a ideia é essa, sim, de trabalhar as 3 áreas. É possível que dentro do grupo aqui que está aqui na videoconferência, é bem possível que tenha pessoas mais inclinadas a uma parte, por exemplo, a extensão, outro a pesquisa, do que outro, né? É normal. Então, dito isso, é para poder explicar que o professor também da Universidade Federal, ele também deveria, por base, ser atento e trabalhar nesses 3 eixos também. Mas, muitas vezes, a gente faz muito pouco, eu estou dizendo o pouco que eu conheço, né? Muito pouco de outras áreas, além do ensino, que é o nosso caso, que é a obrigação, todo professor ele tem que dar aula. Às vezes, um professor também ele trabalha na parte administrativa, como é o caso do Guazelli, que agora é coordenador, o Dionísio, que foi coordenador, eu também já fui coordenador. Não sei se o Tardioli já foi coordenador também. Ainda bem, né, Tardioli? Então, é normal a gente ter essas 2 partes e também a pesquisa. Eu confesso que eu sou meio manco na parte de extensão. A parte de extensão, que às vezes não é nem tão extensão assim, que eu já trabalhei, é com organização de eventos, né? Então, é a única coisa que eu tenho, assim, de extensão. Para a parte de pesquisa, que é o que mais me chama a atenção. Eu gosto de dar aula, mas assim, o que eu mais gosto é da pesquisa. E a pesquisa, eu não tive a oportunidade, eu lembro lá atrás, como muitos de vocês agora do PET têm, de na graduação já iniciar a pesquisa. E isso, para mim, foi um dos grandes arrependimentos que eu tenho da minha graduação. Então, quando eu cheguei no mestrado lá na USP São Carlos, eu realmente não sabia nada sobre pesquisa, nada. O inglês muito ruim, nossa, o inglês era horrível no meu mestrado. E aí eu tive que saber o que é a metodologia científica, aprender tudo do zero, né? Isso é ruim, porque quando você chega lá, principalmente os japoneses que estavam lá naquela ocasião lá, meus amigos já sabiam tudo, estavam lá na frente. E aí você tem que recuperar esse tempo perdido, né? E lá no mestrado a gente trabalhou com políticas de escalonamento para servidores web, né? Isso nem se faz mais. Eu acho que tem pouca pesquisa nessa área de servidores web. No doutorado, eu comecei meu doutorado trabalhando com Grid, que é Grade, né? Mesma coisa. E depois da minha qualificação, eu migrei para computação em nuvem. E isso eu terminei em 2012. Eu terminei meu doutorado em 2012. Hoje, um pouco concorrente a isso tudo, ao meu doutorado, eu passei no concurso na Federal de Viçosa, fui professor lá durante 3 anos, na UFV, depois em 2014 eu fui para a Federal de Juiz de Fora, e hoje eu estou na Federal da Bahia. Essa mudança toda, em função principalmente de encontrar um centro melhor de pesquisa, de acomodação, que pudesse me dar uma oportunidade de crescer nessa área de pesquisa, né? Hoje eu tenho 4 alunos de doutorado, eu tenho 9 alunos de mestrado que eu estou orientando. Eu recentemente decidi não orientar mais alunos de iniciação científica, simplesmente porque eu não estou tendo tempo para isso mais, é bem corrido, é bem desafiador, na verdade. Mas o bom do aluno de iniciação científica, o bom da iniciação científica é que ela te prepara de uma maneira diferente do que o mestrado e o doutorado te prepara. É diferente. E ano passado, achando que isso tudo estava pouco, eu decidi iniciar ainda um pós-doutorado na Unicamp. Estou também na Unicamp, estou afastado da Federal da Bahia, estou na Unicamp fazendo um pós-doutorado lá. O que tem o grande motivador para fazer um pós-doutorado na Unicamp é criar uma rede de colaboração que é muito importante. Eu acho que, seja ela de pesquisa, seja ela para quem tem a necessidade de ir para o ambiente de trabalho, isso é importante, né? O network. Então, fui para lá com essa intenção e estou tentando criar essa rede. Eu estive agora fiquei quase um mês no Canadá com um professor que ele é referência no mundo todo. O cara é um daqueles professores que você ouve falar, que é keynote, que dá palestra. Ele é um cara excepcional. Tive a oportunidade de dar uma palestra lá no grupo deles, foi bem legal o feedback que eu tive.
e estaria agora nos Estados Unidos dentro dessa rede de colaboração com outras pessoas, mas infelizmente por causa da questão do coronavírus eu não pude ir. Mas hoje estou trabalhando dentro do pós-doutorado, meus alunos têm trabalhado basicamente com computação urbana. Dentro de computação urbana tem 3 eixos, um é Smart Grids, trabalha com redes elétricas inteligentes, eu tenho 3 trabalhos nessa área, um de doutorado e 2 de mestrado. Eu tenho um trabalho na área de Smart Water, que é a parte de gerenciamento inteligente de águas, e eu tenho o restante de todos os outros trabalhos envolvendo redes veiculares. Toda essa parte de computação urbana, de Smart City que eu trabalho, ela envolve computação em névoa e a computação em nuvem como extensão da computação em névoa, né? Que é a parte de sistemas distribuídos. E aí a gente vai batendo um papo, à medida que for abrindo aqui as discussões, a gente vai conversando mais um pouquinho sobre esses temas aí. Aí eu devolvo a bola aí para o Dionísio. Pessoal, feitas as devidas apresentações, então, faltaram algumas informações aqui que eu vou complementar, tá? Para começar já, para a gente jogar para as perguntas. Bom, a primeira, que talvez seja mais interessante, é que a minha orientadora de doutorado, a orientadora do Michael e a orientadora do Bruno Guazelli, foi a mesma, tá? Então, a nossa mãe é a mesma. E o Bruno Tardioli foi orientado, tanto mestrado quanto doutorado, pelo Santana, que é o marido da Regina, que no caso foi a nossa orientadora. Então, o pai do Bruno também está ali na família, né? Não obstante disso, o Edivar foi orientado no doutorado pelo Júlio, que seria como um filho mais novo aí dos Santanas, né? Então, aqui a gente está todo mundo na mesma casa, tá? Então, a mãe está com uns, o pai está com outros e o filho está com um perdido ali. Dentro dessa linha, então todos falaram as suas linhas de atuação, né? E eu normalmente não falo das minhas linhas de atuação dentro do PET, tá? Por que eu não faço isso? Porque o programa, nas suas bases, ele prevê que os alunos têm que ter uma formação múltipla. Ou seja, eles não podem ficar restritos a uma área de pesquisa. Eles têm que ter um contato com todas as áreas. Então, engenharia de software, inteligência artificial, otimização, enfim, eles têm que ter contato com tudo, área matemática, enfim, tá? Nesse sentido, eu tento não puxar a sardinha para minha brasa, porque se eu fizer isso, vai acabar virando um grupo de pesquisa do Dionísio, e o objetivo não é isso, tá? Mas, como o momento, né, ele é propício, então, eu trabalhei no meu mestrado lá em 2010, 2012, em suporte ao Michael. Então, o meu mestrado foi em roteamento P2P para nuvem. Então, apoiado aí pelas ideias do Michael. É algo promissor, mas que na prática não funciona muito, tá? A gente pode tentar fazer com que os provedores façam o que a gente propôs lá atrás, mas isso é muito utópico. No meu doutorado, eu trabalhei com infraestrutura em nuvem. Então, toda a questão de desempenho que envolve alocação de recurso, troca de mensagens, custo, né? Então, eu trabalhei muito com isso. E aí, nesse momento, eu tive um contato e uma visão um pouco maior, uma troca de experiência um pouco maior com o Bruno Guazelli, né? Porque o Bruno trabalhou com alocação de recurso, mais voltado para desempenho e segurança. Então, são coisas que elas acabam tendo uma intersecção em algum momento, tá? Então, eu acabei trabalhando na parte de infraestrutura, tendo um contato aí com o Bruno. Atualmente, eu tenho me dedicado a ensino, pesquisa e extensão, tá? Então, eu tenho trabalhado aí nas 3 áreas, tá? E assim como o Maicon destacou, eu gosto muito de fazer pesquisa, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que a área de pesquisa, ela é muito intrigante, sabe? Ela é muito cheia de porquês. Então, esses porquês, eles movem a gente, assim, é o que motiva você a falar assim, não, peraí, eu tenho essa solução, mas será que eu consigo uma melhor? Então,
por isso que eu gosto muito de trabalhar com pesquisa. Mas eu também tenho trabalhado com extensão. E a extensão me mostrou caminhos que eu achei que eu nunca ia seguir. Por exemplo, chegar para um grupo de pessoas e falar assim, olha, você tem determinada metodologia aqui, você trabalha com isso, né? Eu trabalhei bastante na área de educação, com essa parte de extensão. Então, olha, você tem determinada metodologia, mas e se a gente colocasse algum software nisso? Se a gente seguisse por essa linha e não por outra linha, sabe? E aí, quando você tem esse contato, você percebe uma coisa que é muito interessante. Para nós, hoje, a tecnologia, ela está muito presente. Então, sei lá, eu não consigo imaginar alguém que não saiba usar um celular, por exemplo. Sabe, eu não consigo imaginar alguém que não saiba usar um computador. Mas, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe usar o celular, não sabe usar um computador, não sabe os potenciais que isso traz, sabe? Inclusive em áreas que a gente atua, né? O ensino, por exemplo. Cara, tem muito conteúdo disponível. Se você for no YouTube, você tem aí uma gama gigantesca de vários assuntos que a gente consegue trabalhar dentro do ensino, sabe? Então, é porque, assim, a extensão, ela tem esse viés. Ela tem o contato com a comunidade, o contato com a pesquisa e o contato com o ensino. Só que você tem que fazer isso amarrado, né? Então, por isso que é tão difícil fazer extensão, porque é difícil você vislumbrar uma área que pegue as três de forma transparente e você consiga trabalhar com a comunidade essa temática. Um exemplo muito, muito claro, se eu pegar uma turma qualquer, sabe, um grupo qualquer de pessoas e tentar explicar para elas balanceamento de carga em servidor web, eu não vou conseguir fazer isso, sabe, porque não é algo do cotidiano, eles não vão, sabe, não tem porquê. Então, a minha área de extensão foi isso. A parte de ensino, então, o próprio PET me força muito a isso, sabe? Proposição de oficinas, de workshops, esses encontros que a gente está fazendo aqui, por mais que eles sejam voltados para pesquisa, mas eles também têm uma parte pedagógica, sabe? Que ela é relevante. Então, tem todo esse cenário, né? E na parte de pesquisa, como todos falaram as áreas, né? Então, lá, inclusive o Tardioli tem trabalhado com coisas bem interessantes. Eu não sabia que você estava trabalhando com essas áreas, eu achei bem da hora. O Michael eu já sabia porque eu tinha conversado com ele, sei lá, um mês atrás, então tá meio fresco, né? O Guazelli também tem algumas áreas interessantes. Então, o que eu tenho trabalhado? Bom, pecuária, integração pecuária e informática, tá? Então, eu tenho uma linha de pesquisa, essa eu já apresentei lá para o pessoal da Unifei em 2016, eu acho, que é a utilização de IA para ou predição ou para acompanhamento de comportamento, tá? Então, eu tenho lá um conjunto de bovinos e eu quero saber algum determinado comportamento, a gente aplica IA nisso, tá? 2018, né? Verdade. Uma outra área que eu estou pesquisando é a área de aplicação de blockchain para certificação. Então, a gente está estudando aí como fazer um sistema, tá? E trazendo todos os sims e nãos da utilização de blockchain para uma certificação sem unidade certificadora. Então, é um negócio bem desafiador e que está na moda. Blockchain está na moda. Atrelado a isso, hoje, eu tenho um aluno de iniciação científica que está presente aqui na nossa conversa, que ele está trabalhando nessa parte de IA. Então, ele está fazendo melhoramento de dataset e tudo mais. O ano passado, eu orientei um IC, ele fez uma estrutura de microserviço para melhorar o desempenho de data stream. Então, data stream seria eu pegar um vídeo, tá passando um vídeo lá e eu quero detectar objetos nesse vídeo. Ou eu quero, sei lá, ver qual que é um projeto do Jó lá que ele tinha de ver as enchentes, né? Então eu consigo, através de um vídeo, ver se o volume da água está tendendo a ter uma enchente ou não. Tá? Então, esses data flows seriam isso, você pegar um fluxo de vídeo que está passando e trabalhar dentro do fluxo, sem ser imagens estáticas, tá? Então, aplicação de microserviço aí para melhorar a escalabilidade nesses caras. E eu tenho 7 alunos de TCC e 7 alunos de estágio esse semestre, tá? Então, dos meus 7 alunos de TCC,
eu tenho... Deixa eu ver se eu lembro. Tem 2 que estão trabalhando com segurança, criação de... O Bruno Guazelli vai poder falar disso melhor do que eu. Desenvolvimento de ambiente controlado para realização de experimentos em segurança. Então lembra que a gente queria fazer uma zona de guerra lá, com duas universidades, não sei o que e tal. Então é mais ou menos nessa linha, só que um ambiente menor. Eu também tenho um aluno que está trabalhando, o Tardioli, com... É um negócio um pouco antigo, né, que é Data Warehouse. Mas Data Warehouse aplicado a esses dados de colheita, de consumo de trator, de deslocamento, tal, visando melhoria de consumo. Então, reduzir consumo de gasolina, reduzir deslocamento de máquinas. Então, é nessa linha, só que vocês estão abordando humano-máquina, né? Então, o comportamento humano frente às máquinas. A gente está olhando o comportamento geral, né? Então, o que eles já tiveram de experiência, aplicando nisso no Data Warehouse para poder fazer melhorias gerenciais. Então, é muito mais gerenciamento do que tomada de decisão homem-máquina, tá? Tem uma aluna, ela também está presente aqui na live, que é relacionado a múltiplas inteligências. Então, o que são essas múltiplas inteligências, né? É você pegar um conjunto aí de indivíduos e tentar identificar qual a melhor forma de ensinar para esse indivíduo. Se é por música, se é por desenho, se é por jogos. Então, você tem... Cada indivíduo, ele aprende de uma forma. Então, essas múltiplas inteligências, elas tentam identificar quais são essas inteligências, e para cada grupo de inteligência, a gente aplica práticas específicas para aquelas inteligências. Tá? Então, a aluna está presente aqui, depois a gente pode abrir para ela trocar uma ideia também, que é algo interessante, sabe? E foge muito do que a gente faz. Né? Então, ela é muito mais ensino do que a pesquisa em si propriamente, tá? Dita. Tem uma aluna que também está presente aqui, que está pesquisando sobre mulheres na computação. Então, esse é um trabalho muito mais de cunho social do que aplicado, ou distribuído, talvez. Não sei como que eu coloco o termo, porque tem pesquisa também. Então, a gente está tentando identificar por que tem tanta pouca mulher na computação. Por que é uma área majoritariamente masculina, sabe? Sendo que não exige, sei lá, força física, não tem nada que fale assim, não, tem que ser do sexo masculino para fazer determinada atividade dentro da área de computação. Então, a Estela, ela está presente. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um aluno que está trabalhando com detecção de URL maliciosa, usando inteligência artificial. Então, entra mais nessa parte de segurança voltada a IA e, de certa forma, a parte web, aí, tá? Mas não é a web não é o foco, mas sim segurança e IA. Deixa eu pensar. Bom, tem outros, tá? Mas os que eu lembro agora são esses. É que tem um conjunto bastante grande. Tem alunos trabalhando em estágio com essa parte de IoT, tá? Então eu pedi para eles fazerem levantamentos teóricos e de metodologia sobre o que tem para IoT, quem faz, como faz, os trabalhos que abordam a IoT, o que eles estão abordando, né, quais são as áreas de interesse. Então, assim, eu tô muito inserido em várias áreas, tá? E nem todas elas são relacionadas especificamente a sistemas distribuídos. Tá? Então, eu tenho vários leques aí para seguir. Então, dito essas linhas, eu vou começar, eu vou abrir a discussão aqui com um negócio que o Maicon falou que é algo que me intriga muito. Ele falou assim, olha, nós temos que fazer ensino, pesquisa e extensão, tá na nossa cartilha, né, de professor, a gente tem que fazer isso. E a gente acaba pendendo para pesquisa, né, vezes por interesse mesmo, parte particular, e vezes por dificuldades. Então eu gostaria aí de abrir para os demais colegas para entender um pouco qual que é essa dificuldade na extensão e no ensino que vocês veem para vocês. Então, seja ela de forma institucional, seja ela de forma pessoal, né, intrínseca, seja ela regional,
Só para a gente ter um insight, eu vou começar nessa linha, falando da extensão aqui na UFMS. Por que muita gente acaba não fazendo extensão aqui? Porque para progressão, ela conta muito pouco, ou quase nada. Tá? Então, a extensão ela dá muito trabalho de fazer. Ela não é um negócio fácil de fazer. Tá? Você não resolve ela em 2 meses, por exemplo. Você demanda muito tempo. E quando você põe lá no sistema de avaliação institucional, ele, sei lá, um artigo que você publica, ele dá uma ação de extensão que você demorou 6 meses para fazer, sabe? Então, não que um artigo seja fácil, mas se você olhar a relação trabalho, pessoas envolvidas e possíveis resultados, pensando que você está mudando a cabeça, a perspectiva de algumas pessoas, né? Então, se eu mudar 2 cabeças, é melhor do que nenhuma. Então, eu tenho um resultado aí, de certa forma, bem expressante. Então, eu gostaria de saber de vocês, qual que é o empecilho da extensão para vocês? E aí, acho que se a gente fizer essa roda de novo, fica meio... dá uma organização boa, né? Começando dos Brunos e terminando no Maico, pode ser? Beleza. Bom, Dionísio, igual você e o Maico frisaram, né? Pelo menos pelo que eu conheço de vocês, todos optaram aí por seguir até determinado momento da carreira de vocês, ou até o presente momento, nessa parte de pesquisa, né? Dentro dessa tríade, né, parte didática, pesquisa e extensão, a que mais me atrai é a parte de pesquisa. Porém, dado o contexto que nós estamos vivendo nos últimos anos, eu vou ser bem sincero, eu tenho desanimado um pouco com relação à pesquisa. Pelos seguintes fatores. Hoje, aquela relação entre empresa e universidade, ela tem crescido bastante, né? Nós temos parcerias aí, temos a parceria que o Bruno Tardioli, ele é coordenador da Honeywell, depois ele vai falar mais sobre isso, né? Temos uma parceria com o pessoal da DDMX, igual o Edvar citou, né? Outras parcerias com outras empresas, como IBM, com a Amazon, né? Então, assim, são laços que nós temos tentado estreitar, né? E que por alguns fatores tem tirado a gente um pouco da parte de pesquisa. Não que a gente não possa conciliar. Mas, enfim, entre os fatores limitantes que eu vejo hoje a questão da pesquisa, a gente pode citar, por exemplo, a questão dos alunos que estão envolvidos, né? Hoje, o cara tá para formar, ele não vai ter um atrativo tão grande em realizar a pesquisa, a não ser que ele goste muito, e receber ali, quando muito, uma bolsa de R$ 1.500, né? Então, você pega aí, a gente tem estágios que pagam mais que isso, né? Nós temos bolsas de iniciação científica que estão oferecendo isso hoje, né? Tá para sair um projeto aí para mapeamento de cidades em relação a lotes, né? O que é o problema que a gente tem hoje? Muitas cidades vão emitir as guias de IPTU, só que está declarado às vezes lá que o Dionísio tem um terreno aí no Paraguai, certo? Só que você vai ver, o Dionísio está morando numa mansão aí, ele está pagando IPTU referente a um terreno. Então, nós estamos com alguns projetos aqui, envolvendo outros professores que não estão aqui também, para poder fazer esse mapeamento, né, utilizando drones e criar uma plataforma para as prefeituras, né? Um projeto desse que já está em andamento com um professor aqui, o professor Adler, ele está ofertando uma bolsa de aluno de graduação de R$ 1.500. Então, pô, se você for comparar isso com a bolsa de aluno de mestrado, o cara de mestrado vai dar risada, né? O cara de mestrado que quiser se envolver num projeto desse, a bolsa desse aluno é de R$ 3.000. Então, assim, claro que ainda não é o ideal pensando em termos de, você é um cara formado, você está profissional no mercado e tal, mas dado o contexto que a gente vive, é uma grana bacana, né? Então, esse é um dos fatores. Outra questão que a gente tem se deparado em relação à pesquisa é o nível de comprometimento de ambas as partes, tanto dos docentes quanto dos alunos, né? Então, quando alguém vai lá na minha sala, bater lá e perguntar de um projeto de iniciação ou de TFG, a primeira pergunta que eu faço é, cara, você está realmente disponível e quer se comprometer com esse projeto?
Porque no primeiro momento o cara vai te fazer juras de amor ali, nossa, eu quero fazer esse projeto, eu quero trabalhar contigo, é algo que eu gosto, e ali já aconteceu comigo várias vezes, né, do cara chegar e abandonar o projeto no meio do caminho. Isso aí é extremamente danoso para o projeto, porque você vai ter que substituir essa pessoa, e, além do mais, você vai ficar um pouco desanimado, né? Porque você investiu o seu tempo ali para conversar, para buscar por novas tecnologias, né? Então, é algo que acaba desanimando a gente. Então, esses são um dos fatores que tem me desanimado em relação à pesquisa. Claro, existem outras alternativas. Uma delas é a questão de P&D, né? É onde a gente pode estabelecer uma parceria com alguma empresa e a própria empresa traz o problema que ela está sofrendo ali para a gente tentar resolver, né? Falando um pouco de uma parceria que a gente tem aí, que atualmente eu estou coordenando, mas o Bruno Tardioli iniciou essa parceria com a DDMX, e aí a gente tem o costume ali dentro da Unifei de ir passando o bastão. Olha, eu coordenei um determinado projeto durante um intervalo de tempo, então é importante que todo mundo tenha essa experiência de coordenação. Então, atualmente, eu estou no papel de coordenação desse projeto, né, com a DDMX, onde eles fornecem para a gente 3 bolsas de iniciação científica e alguns recursos que a gente precisa, né? Preciso comprar algum recurso computacional. Eles vão lá, dentro da limitação deles financeira, eles nos ajudam. Precisei ir num congresso fora do país. Poxa, o Bruno já teve a oportunidade de ir para Boston, né, Bruno? Se eu não estou enganado. Participar de um congresso. Eu tive a oportunidade de ir num congresso em 2018 na França, em Orleans. Eles deram a passagem. Então, assim, esse tipo de parceria ajuda e nos motiva, né? Falando um pouquinho do projeto, bem rapidamente, assim, a gente está lidando com questões de medição, tentar predizer o consumo de energia, né, de estações localizadas no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Se a gente estabelece, eu vou plotar rapidinho aqui, um gráfico. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela aí. Deixa eu ver onde carregou. Aí. Esse aqui é uma imagem, tá, do pessoal da DDMX, uma aplicação que eles fornecem, né, o cliente deles lá. Aqui a gente pode ver gráficos, né, onde eles apresentam aqui o consumo diário ali relacionado à energia, né, aqui representado pelas barrinhas. Eles têm aqui uma meta, só que essa meta que eles definem aqui, ela é uma meta burra, tá? Eles pegam ali, olha, a gente vai gerar tantos megawatts de energia ali para a gente poder fornecer e atender a população, né? Então, divide isso aí pela quantidade de dias que eu tenho no mês. Então, sai uma média, que é essa linha amarela, que não sei se está dando para ver direitinho, tá? Mas só uma representação. Só que isso aqui, o consumo diário, ele é variável, né? A demanda de consumo de energia, ela varia ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. E vários fatores podem contribuir para a queda ou não da energia, né, desse consumo. Por exemplo, eu estou entrando num período agora em que as rajadas de ventos é mais forte. Isso aí pode prejudicar a minha infraestrutura. Caiu uma torre ali, ou caiu um cabo, cortou. Qual que é a quantidade de pessoas que vai ficar sem aquela energia? Então, como distribuidora de energia, eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão sendo afetadas e tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Então, se eu tiver algum tipo de mecanismo de predição que vai me auxiliar a prever, né, o consumo de energia e possíveis problemas que eu posso ter no intervalo de tempo, né, eu reduzo o gasto que eu tenho que pagar de multas. Porque, no caso da Enel, né, que está lá no Rio de Janeiro, eles têm um prazo de 3 minutos para voltar ao sistema de energia. Então, os caras começou lá, deu um problema, ele identificou, eles têm que voltar aquele consumo de energia ao normal o mais rápido possível, porque senão vai gerar multa, tá? Então, a gente está num projeto que a gente está tentando predizer qual seria aí o consumo para um determinado intervalo de tempo. Ele pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual, tá? Então, você pode variar essa sua janela.
Esse é um dos projetos, tá? Estamos envolvidos eu, o Edivar e o Tardioli, além de outros 2 professores e 3 alunos de graduação. É um projeto bem desafiador, né? Que a gente tem trabalhado aí desde o ano passado nessa vertente, tá? Bom, voltando aqui para a discussão inicial, lado de extensão, eu particularmente eu tenho tentado me inserir mais nessa questão da extensão, porque a própria universidade ela te cobra isso, né? Então, hoje a gente vai registrar algum projeto dentro da Unifei, a gente tem que ir lá na ProEx, que é a Pró-Reitoria de Extensão, a gente faz um registro lá, tem toda a parte, o trâmite burocrático que a gente tem que passar, né? E a gente fornece ali os dados relacionados ao tipo de projeto que a gente vai abordar, né? A ideia inicial é a gente fornecer algum tipo de benefício para a comunidade, né? Então, por exemplo, eu estou com um projeto recentemente registrado lá, que é relacionada a uma equipe que nós temos na Unifei, que é a Black Bee. A Black Bee ela é uma equipe que lida com drones, com toda essa parte, desde a construção, da parte de hardware até a parte de software, marketing, e por aí vai. Então, por exemplo, é uma equipe formada apenas por alunos da graduação, e esses alunos eles estão extremamente competentes. Atualmente são 21 alunos, os caras correm atrás de patrocínio, atrás de grana, e eles participam de competições internacionais, tá? Então, eu estou como coordenador adjunto dessa equipe hoje, o professor Alexandre Ramos é o coordenador, né? O que a gente faz de extensão? Vamos juntar a molecada, vamos levar eles lá numa escola de ensino médio, ensino fundamental, e vamos ensinar essa galera a construir um drone. Vamos trabalhar com questões sociais que a gente pode inserir tecnologia por meio de drones, por exemplo, dos VANTs, né, os veículos aéreos não tripulados. Então, por exemplo, olha, um dos desafios suponha que a universidade pegou fogo, e aí eu chego numa determinada área onde o corpo de bombeiros não consegue acessar, né, e eu preciso passar mantimentos, preciso atuar dentro daquele ambiente, então eu posso utilizar um VANT para poder fazer isso. Então, a galerinha aí do projeto da Black Bee, eles tentam retratar para o pessoal, principalmente de escolas públicas, essa questão do que é discutido nas competições internacionais relacionadas a drones, tá? Outra questão que eles também são bem fera nisso, questão de fornecer cursos de especialização para o pessoal interessado. Então, por exemplo, a galera do ITA, direto eles vão lá na Unifei para poder conversar com eles, buscando algum tipo de curso, né? Para ver, olha, como é que vocês estão implementando os simuladores de vocês, como é que a gente pode fazer essa questão de roteamento de aeronaves, como que a gente pode trabalhar com enxames de drones, que é algo que está em alta hoje, tá? Então, pensando um pouco de extensão, o que a gente tem trabalhado, do que eu tenho trabalhado atualmente, é mais essa parte aí, tá bom? Bom, eu passo aí, falei bastante, passo a palavra aí para o Tardioli. Bem, valeu, Bruno. Pessoal, eu vou tentar ser um pouco resumido aqui, eu não vou entrar em detalhes nos projetos, o Bruno já falou, a gente trabalha bem junto aqui na Unifei, então os projetos têm interseção, expliquei um pouquinho do da Haniel já, mas eu vou dividir minha fala em 3 tópicos, que são o tripé aí que o Dionísio levantou para ser discutido. Eu vou começar pelo ensino. O ensino é a única função que a gente não tem como escapar dentro da universidade. É a nossa função base. A gente é contratado primordialmente e a gente tem uma carga horária mínima dentro de sala de aula que a gente tem que cumprir. Então, isso aí não é negociável. O ensino, pelo menos para mim, agora eu vou falar da minha experiência pessoal, ela no começo ela é um pouco desafiadora, porque eu vinha de um programa de doutorado onde a minha função era basicamente fazer pesquisa. Eu não tinha nenhuma preparação em termos pedagógicos para depois encarar uma sala de aula. Tinha lá alguns estágios que chamava o PAI, o Programa
putz, não vou lembrar agora, mas era o estágio de professor que a gente fazia, mas que, na verdade, o professor, quanto muito, mandava você corrigir os exercícios que ele dava em sala de aula, não acabava assim, que era um negócio muito jogado também, essa experiência que a gente tinha. Isso, programa de apoio ao ensino. Valeu, Edver. Agora tem duas definições aí, eu não sei qual que tá certo. Quem apoia, aperfeiçoa, pô. Tá tudo certo. Bem, então, o ensino é algo que, assim, no começo, para a gente é um pouco desafiador, mas a gente vai... eu acho que a maioria do pessoal que eu tenho trabalhado sempre se dedicou em aperfeiçoar na parte de ensino. A nossa função, a gente quer fazer o melhor possível e a gente corre atrás. Bem, aí chegando nas outras duas pernas aí do tripé, a pesquisa e a extensão já são duas áreas que você consegue negligenciar se você quiser dentro da universidade. Isso aí você consegue puxar mais para um lado ou para o outro, você consegue jogar com esses dois camaradas aí. Bem, a pesquisa, para gente que saiu do doutorado, ela é meio que continuar a vida. Então, a pesquisa, na maioria das vezes, ela é familiar para a gente. A gente consegue tocar ela e consegue ir desenvolvendo. Só que a pesquisa na universidade, ela tem se tornado um pouco complicada, principalmente em questão de recurso financeiro. Você vai fazer um projeto de pesquisa, você cai lá no laboratório, você não tem máquina direito para rodar experimento. E aí você vai, seleciona um aluno, você não consegue bolsa. A bolsa de mestrado, o Bruno Guazelli já comentou, R$ 1.500. Quando eu fazia mestrado em 2007, a bolsa era R$ 1.200. 13 anos depois, ela corrigiu só R$ 300. E o tamanho da inflação que a gente enfrentou de lá para cá, né? Então, não faz sentido essa bolsa nesse valor para aluno de mestrado. E na minha época já não era grandes coisas também, não, os 1.200. Então, é só para a gente dimensionar o tamanho desse buraco aí. Bem, aqui dentro da Unifei, a gente tem um DNA de extensão e muita parceria com a empresa. Isso aí já é histórico dentro da empresa, principalmente o pessoal de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Só para vocês terem base, tem um professor aqui que tem um projeto de 500 milhões de reais com as petrolíferas para fazer laboratórios dentro da Unifei. Então, é um DNA forte dentro da Unifei essa parte de parceria com empresas. Por que eu estou falando isso? Aí eu estou entrando na extensão empresarial. O único jeito aqui na Unifei que a gente está tendo hoje de ter recurso para ter um ambiente de trabalho, para poder fazer pesquisa, é por meio de arrecadação de dinheiro com empresas. Se a gente for depender só de dinheiro do governo, a gente não consegue fazer mais nada. A gente não tinha nem computador para fazer pesquisa mais. Então, aí que entrou as parcerias com empresas, a DDMX e a Haniel, graças a esses caras aí financiando projetos dentro da Unifei, a gente conseguiu melhorar nosso ambiente de trabalho. Então, na extensão, ela tem 3 viés dentro dela que eu enxergo. Um é o projeto acadêmico que o Bruno falou, a equipe Black Bee, tem outros de carro de corrida aqui, tem um monte de projeto acadêmico. Tem a extensão social e a empresarial. Dentro da extensão, a empresarial, então, ela está servindo para conseguir financiar laboratórios de pesquisa ou até mesmo para desenvolvimento da extensão em si. Dentro da empresarial, a gente tem 2 tipos. A Haniel, ela contrata a gente para desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento mais aplicada. A Haniel procura produto dentro da Unifei. Então, ela investe dinheiro e ela procura algo que ela pode transformar em produto para ela no futuro. A DDMX, apesar dela também ter esse interesse, mas ela já é mais voltada à pesquisa. Ela é uma empresa, é uma startup de ex-alunos da Unifei, que eles estão investindo na gente para gerar pesquisa e até mão de obra para eles. Então, eles têm contratado
alunos que fazem parte do projeto dentro da DDMX também. Então, aí tem esses dois vieses aí dentro do empresarial. E tem ainda a extensão social. A extensão social, no meu ponto de vista, é a mais difícil de fazer, porque ninguém não tem dinheiro envolvido, e aí você tem que achar gente para trabalhar de graça junto com você num projeto de extensão social, e muitas vezes quem você vai ajudar também não faz muito esforço para conseguir colaborar com a sua ajuda. Um exemplo disso, no começo do ano, eu procurei a prefeitura para a gente colocar à disposição, a gente criar sistemas para a prefeitura aqui de Itajubá. Por exemplo, um sistema de marcar consulta nas clínicas do SUS aqui. Seria um sistema que a gente faria de uma maneira bem simples, ajudaria muita gente, a gente deixaria de formar filas lá para marcar de manhã, então você poderia fazer um agendamento, seria um aproveitamento melhor do tempo dos médicos e dos cidadãos. Só que não foi para frente, a prefeitura não entrou mais em contato, e a gente cheio de serviço aqui também vai afastando, e aí o social é o mais difícil de encaixar, no meu ponto de vista. Então, da minha experiência, essa é mais ou menos a visão que eu tenho aí do tripé, como que a gente encaixa em cada uma dessas posições aí. Beleza? Passa a palavra agora aí para o Edivar. Valeu, Bruno. Bom, pessoal, eu acho que o Bruno o Cardioli levantou alguns pontos interessantes agora aqui. Da minha experiência pessoal, como eu falei agora há pouco, eu estou há menos de 2 anos, né, na Unifei, então começo de carreira assim, professor é bastante complexo, porque você tem que... A serra. Você tem que trabalhar com barulho, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, você tem que treinar bastante para dar as aulas, você tem que preparar um monte de material, você tem que relembrar muita coisa, você tem que aprender muita coisa, tem todo o nervosismo você começar a dar as aulas, enfim. Então, nesse começo, tem esse ano e meio e esse semestre, eu estava passando bastante por essa experiência aí, que é muito, muito legal, você aprende muita coisa, mas é bastante desafiador. Até por isso, eu não tenho orientado de mestrado ainda, de doutorado, porque eu não podia entrar na pós-graduação pelas regras da Unifei aqui, né? Agora que eu consegui essa publicação em janeiro, eu tenho índices para poder entrar, então, assim que tiver a próxima oportunidade, eu devo entrar e talvez ter alunos aí, mas como os outros dois já falaram, o ambiente de pesquisa tem caído o interesse, né? Não tem entrado tantos alunos, o pessoal está preferindo para o mercado, com razão, né? Os governos últimos não têm dado nenhum apoio nesse sentido, não tem reajuste de bolsa, não tem investimento, então é normal que não tenha tantos alunos aparecendo para trabalhar para serem mestrados, fazer doutorado e assim por diante. Eu estou no momento com 2 alunos de C, a gente tem um projeto aí de estudar os middlewares que existem para IoT, porque a gente sabe que no ambiente de IoT você tem diversos tipos de equipamentos diferentes que podem estar falando, então, com diversos tipos de padronizações e linguagens, etc. Então, para isso, middlewares são interessantes, seria um software do meio do caminho ali, né, de traduzir essas informações ali. Eles estão terminando agora a pesquisa deles. Para que ligar a serra para cortar um pedacinho de madeira desse tamanho assim? Não dá para quebrar no joelho? Então, e são as primeiras experiências minhas de orientação, né? E está sendo bem bacana mesmo. O pessoal gostou. A gente até mandou um artigo para o SBRC naquela trilha que o Lourenço tá liderando lá, de artigos de C, né? Então é um trabalho em andamento, tem resultados muito preliminares, mas para os alunos eu acho que foi bem interessante. A experiência de escrever um artigo pequeno, mas com toda a estrutura ali e tal, já ter a ideia de que vai passar por uma revisão, que você vai tomar pancada e assim por diante. Na extensão,
eu vou ter minha primeira experiência agora também. Eu fui convidado por outro professor da Unifei, o Danilo, para colaborar com ele. Ele acabou me colocando de coordenador até. E esse projeto está por começar. A ideia dele é que a gente coloque, então, diversos mecanismos para medição do consumo de energia elétrica em residências, e daí a gente consiga fazer depois curvas de comportamento desse consumo para a gente ver quais os equipamentos que mais gastam, os horários de pico, se há possibilidade de economia nesse sentido. E o viés desse projeto na Unifei é que ele tenha que ser inovador, ele tenha que ser voltado para a comunidade de indústrias ou de startups da região, da cidade, e no caso vai ser porque tem um aluno, ex-aluno de doutorado, Danilo, que tem uma empresa que cria esses equipamentos, né, esses hardwares para medição, então vai ter esse viés, e também é voltado com alguma carga social, então tem a promessa de que vai ser instalado em algumas residências aqui da cidade como teste, e depois pode ser voltado isso para a prefeitura, para ser testado nos prédios públicos aí, para gerar alguma economia de energia e economia final de recursos públicos mesmo, né? Então, eu acho que a extensão é muito bacana, porque a gente consegue dar um retorno mais direto para a sociedade mesmo, né? A sociedade que mantém a universidade funcionando. Claro que o principal serviço que a universidade entrega é a formação dos alunos e agrega conhecimento na vida de muitas pessoas, né? Mas esse retorno direto da sociedade, a gente que trabalha com tecnologia, a gente vê o quanto de facilidade que produz a tecnologia nas nossas vidas, e às vezes isso está distante do dia a dia de outros trabalhadores, né? Só para dar um exemplo, a minha namorada fez medicina lá em São Carlos também, e ela fala que uma das coisas que revolucionou o dia a dia dos médicos no hospital lá foi que alguém criou um PDF editável, e isso economizou horas de trabalho deles, porque eles tinham que lançar os prontuários dos pacientes e imprimir, e eles iam fazer no Word, saía fora, tinha que imprimir, perdia tempo, tinha que reajustar e tal. Quando fizeram um formulário padrão, economizou um monte de tempo, e fazer um PDF editável é uma coisa tão banal para a gente que trabalha com computação no dia a dia, que a gente nem ia pensar que existe essa demanda, né? Então, ter esse contato com a população fora do nosso círculo e se desafiar, buscar quais as necessidades das pessoas ou das empresas e o que a gente pode contribuir é fundamental para o nosso crescimento, para a gente abrir a nossa cabeça, sair da bolha, e também para a gente atender a necessidade das pessoas. As parcerias com as empresas são fundamentais, como ambos já falaram, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de ideias. Só que, pensando um pouco de uma forma mais idealista, a universidade também ela tem que ser capaz de propor as soluções dentro do contexto científico, discutir os problemas da sociedade e até criticar alguns padrões de mercado, para não deixar que a gente seja uma fábrica de produzir gente, de produzir trabalhadores e consumidores só. E, desse ponto de vista, a pesquisa pode ter um viés de crítica e um viés de pensar o avanço da ciência, o avanço da sociedade, muito importante, que também não pode ser deixado de lado. Então, a gente não pode ficar só passivamente esperando que as demandas venham até nós, para daí a gente parir uma solução. Então, nunca perder também a capacidade de análise, de juntar diversos pontos de vista e provocar uma solução e provocar um avanço científico. Eu acho que minha contribuição por agora é isso. Vai daí, Michael. Eu acho que fiquei com a melhor parte, porque não tem nem muito o que falar mais. Deixa eu só organizar as ideias aqui. Acho que a gente concorda que os 3 eixos são importantes.
existem desafios em cada um deles que são diferentes, mas parece que a gente está encontrando uma saída para o problema atual, que já vem de alguns anos, que é a falta de recursos dentro da universidade. Ou seja, a gente está entendendo que a gente precisa chegar mais perto da indústria, chegar mais perto da empresa, para que nesse novo modelo eles consigam inserir, né, recursos financeiros aqui dentro da universidade. Quando eu comecei a fazer mestrado, em 2006, a bolsa era de 750 e mudou para R$850. E isso, sei lá, 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Então, hoje a bolsa é R$1.500, trabalhar a inflação, etc. A gente sabe que a bolsa está um valor muito, muito, muito pequeno, como se isso não bastasse, o governo cortou várias bolsas, né? Foram várias bolsas da CAPES cortadas nesse último ano pelo novo governo. Então, assim, a gente vê claramente que existe uma tendência de busca por recursos na indústria. Assim como o pessoal da Unifei está falando, e essas parcerias elas são essenciais. Eu só gostaria de deixar, assim, talvez um desafio para os alunos, é que se eu pudesse, eu traria todos vocês para a área acadêmica. A gente sabe que isso não é verdade, não é a realidade de todo mundo, não é nem o perfil de todo mundo. Mas alguns de vocês vão abrir as próprias empresas, vocês vão abrir as próprias startups de vocês. E eu acho que, pode pensar assim, mas, Michael, no momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento de recursos escassos, um momento de complicações, e aí eu lanço o desafio, talvez seja assim, nesse momento que vocês, com todas as dificuldades, possam abrir essa startup, e essa startup, encontrando o nicho, vocês possam fazer dar certo. Então, eu não sei ainda qual é esse nicho, até porque se eu soubesse eu não ia falar também, eu ia ficar só para mim com o dinheiro todo guardado. Mas é brincadeira, mas o que eu tenho visto hoje são muitos professores abrindo startups, abrindo empresas com alunos. E isso é permitido pela lei, desde que o professor ele não seja o sócio majoritário, isso é permitido. Então, essa é uma saída também. Quando eu digo startup, quando eu digo empresas, eu estou querendo relacionar a pesquisa que a gente pode fazer dentro da empresa, dentro de startup, porque esse foi o caso de uso que o Bruno Tagioli e o Guazelli comentaram, por exemplo, uma das duas empresas deles lá, eles têm um projeto associado. Então, assim, mas, Mike, a questão do dinheiro, a questão da pandemia, é sim uma oportunidade agora, desde que vocês encontrem diretamente. Olha para você ver como que a nossa sociedade está se transformando por causa desse confinamento que a gente tem ficado dentro das casas. A questão nós aqui agora, por videoconferência, será que isso estaria acontecendo se nós não nos encontrássemos nessa situação, todo mundo dentro da sua casa? A gente já está aprendendo a trabalhar com o Google Meet, com o Zoom. Pouco tempo vocês viram o problema que deu com o Zoom com relação à segurança do Zoom. Tem o Whereby, tem o WhatsApp, então tem uma série de ferramentas que as pessoas têm utilizado. Hoje eu vi no jornal Hoje, que foi autorizado pelo Conselho de Medicina a ser feito a receita digital com assinatura digital por uma entidade certificadora. Então, a gente está mudando a forma como vai ao médico, a forma como a gente trabalha, a forma como as lives, né? A questão de show, então, está tudo mudando. Aonde que a gente, enquanto profissional nesse lado da computação, o que a gente pode transformar junto com esse movimento? Então, acho que tem oportunidade aí. A Netflix teve que reduzir os vídeos, a qualidade do vídeo na Europa por causa da quantidade de tráfego na internet que estava sendo conduzido por causa dos vídeos. As pessoas dentro de casa veem mais séries, veem mais filmes. Então, aqui no Brasil, acho que isso não aconteceu. Mas eu estou numa cidadezinha pequena, mas muito pequena, no interior do interior da Bahia. E aqui as pessoas também estão dentro de casa. E
o provedor tem tido dificuldade de se manter em pé. Eu não sei como que a internet não caiu ainda durante toda a nossa conversa aqui, de manter em pé em decorrência do home office, em decorrência do Netflix, da Amazon Prime, dos filmes, dos downloads, etc. Né? Então, isso também é uma oportunidade para nós, uma oportunidade para a gente enxergar aí, quem sabe, uma oportunidade para poder modificar e fazendo algo que a gente goste, né? Seja ele extensão, seja ele ensino, e seja ele pesquisa, administração, é com vocês. Ninguém pode dizer para vocês o que vocês devam fazer. É vocês que devem escolher esse caminho para vocês. Não façam isso por dinheiro, simplesmente. Dinheiro é importante, sim, mas o meu conselho é que façam porque vocês gostam mesmo. Porque só o dinheiro é muito pouco para sustentar vocês nesse caminho durante muito tempo. Então, realmente, o patinho feio, tá sendo até gravado isso é até ruim falar, o patinho feio desse tripé é a extensão, é o patinho feio, realmente é. É por isso que a gente vê poucas pessoas, tanto professores como alunos, envolvidos nesse caminho. Mas ele é igualmente importante em todos os cenários. Talvez, se a gente pudesse elencar aqui, talvez ele fosse até mais importante para o conjunto de uma sociedade, de uma microsociedade, de uma região, do que um artigo que a gente vai produzir, e esse artigo vai ficar publicado lá, e talvez 70, 100 pessoas vão ler ele durante toda a história desse artigo. Então, assim, é importante mencionar que a extensão é, sim, importante, ela tem o seu lugarzinho ali, e quem sabe a gente não encontra aí uma equação que permita a gente associar extensão com investimentos públicos, com investimentos privados, e também traduzir isso também em melhorias para a sociedade. Então, eu acredito que isso também é viável. Por último, a questão das empresas, sobre startups. Se alguém tiver gostaria de discutir mais sobre isso, é algo que eu quero aprender junto com vocês, então eu estou me colocando à disposição. Eu acho que é um caminho, sim, a seguir, a questão das startups, a questão das empresas. Eu acho que é um caminho que, tomara que não tenha sido um caminho forçado pelo governo, como o governo tem tentado fazer, e eu acho que está sendo por aí mesmo, mas quem sabe não seja um caminho natural para a gente mudar um pouquinho, né? E quem sabe com um caminho bom também. Eu estou aberto a essas oportunidades também. É isso, Dionísio. Bom, eu anotei várias coisas aqui, só que eu dei uma olhada no tempo, e quando a conversa ela é bacana, o tempo corre bem rápido, né? Então eu não vou me prolongar. Eu gostaria de ficar conversando aqui, tipo, horas, sabe? Tava até pensando em comprar uma cerveja, mas acho que vai demorar muito. Então, enfim. São vários pontos de vista, e são pontos de vista muito interessantes, sabe? Então, quando a gente olha aí os projetos que são colocados, né, as formas de financiamento, como o Bruno colocou, a questão social. Por exemplo, o Bruno colocou essa questão empresarial, e aqui a nossa instituição, ela acaba meio que forçando a gente a partir para o social, sabe? Então a gente acaba fazendo a extensão mais social do que empresarial. Mas pensando aqui, é possível, sabe? Então o Bruno trouxe à luz aí várias coisas interessantes, né, que eu anotei aqui, enfim. Eu gostaria de abrir para os alunos, tá? Para eles questionarem, fazerem perguntas para vocês. Então, para não ficar algo bagunçado, eu vou usar o chat aqui, tá, para controlar. Então, os alunos que tiverem interesse em fazer perguntas, se manifestem no chat, tá? Para eu fazer uma ordem aí, daí a gente abre o áudio aí e manda a pergunta. E a pergunta pode ser direcionada especificamente para um ou pode ser para todo mundo. Ô, Dionísio, só complementar um negócio que o Maico falou, que eu achei bem interessante, né? De como casar, né, todas essas três áreas aí. A gente está vivendo essa época de confinamento e tal, o Covid ferrando com todo mundo de castigo. Analisem a questão da federal, se eu não me engano, foi de Pernambuco ou da Paraíba, não tenho certeza qual que foi, mas é lá do Nordeste, que eles desenvolveram um respirador
e o custo associado a ele ali é de R$ 400, mais ou menos, né? Por trás desse desenvolvimento desse produto aí, analisem o quanto de coisa extremamente importante que tem por trás, desde a parte didática, né? Desde a parte de investimento em pesquisa, né? E o apelo social que você tem aqui hoje, né? Era só isso que eu queria complementar aí, como um exemplo real nosso aí. Bacana. Ó, a Estela colocou aqui, eu vou ler tudo aqui porque eu não vou conseguir quebrar. Ó. Ela falou, ela gosta de extensão, né? Só que ela sente alguma dificuldade quando a atividade exige um período mais longo, 6 meses, por exemplo. Sinto que durante o caminho muitas pessoas desistem ou desanimam. Eu queria entender se para a região que vocês moram também tem essa dificuldade. Se vocês têm alguma forma de diminuir essa evasão dentro dos projetos em conjunto com a sociedade ou população. Então, acho que traduzindo aí, né, se quando o projeto ele demora muito, então acho que no caso dos Brunos isso vai ser mais fácil de enxergar. Então, você vai desenvolver alguma aplicação lá, ou, enfim, né, uma pesquisa, e essa pesquisa ela demanda muito tempo. Os alunos tendem a evadir dos projetos, e essa evasão, como que vocês controlam isso? Conscientização? Qual que é a forma que vocês fazem? Tá. Tá aberto. Então depois eu falo com o Tardioli, complementa aí. Bruno, seu microfone tá desabilitado. Perdão. Para ser bem sincero, quando isso acontece eu fico muito chateado, né? Igual eu falei, a gente investe um tempo, a gente dá oportunidade para a pessoa se relacionar a um projeto bacana, só que assim, a gente sabe que projetos, eles não nascem do dia para a noite. A gente precisa de tempo. Então, igual já foi reforçado aí por todos os outros, é extremamente importante que vocês se envolvam em projetos que vocês gostem, que vocês estejam afim de desenvolver. Caso contrário, vocês já vão começar a desenvolver um projeto e falar assim, pelo amor de Deus, cara, vou ter que ir lá mexer naquele projeto, tô de saco cheio com aquilo. Então, eu digo que o comprometimento é a palavra-chave aí. O cara, às vezes, ele não tem o melhor conhecimento técnico, mas às vezes o cara é esforçado para ir atrás e ele tem um compromisso com a equipe que está envolvida dentro daquele projeto e aí ele não vai abrir mão. Então, esse cara aí, eu costumo dizer que ele, no mercado, ele vai se destacar mais do que o cara que às vezes tem um conhecimento extremamente fodástico ali, mas ele não tem comprometimento, tá bom? Como que a gente controla isso? Difícil, cada um é responsável por suas ações, né? Vai lá, Bruno. Uhum. Na verdade, esse problema de aluno desistir, ele não está só na extensão. Na pesquisa a gente tem bastante esse problema, até porque durante a graduação vocês estão numa fase de experimentações também. Às vezes aparecem oportunidades que podem se tornar mais interessantes em algum momento, e aí também acho algumas vezes válido pular de um galho para o outro, mas só que até para experimentar, eu acho que vocês, na verdade, eu acho que falta esse tipo de conversa, o aluno saber o que ele está querendo fazer mesmo. Eu acho que o aluno, quando ele se candidata para alguma posição, ele devia ter um planejamento se ele quer ficar naquilo ali, pelo menos o tempo mínimo que o projeto está vinculando, porque quando a gente registra projetos, ele tem uma validade. Então, tem como prever até onde vai. Então, o ideal é que isso acontecesse. Como que a gente lida com o problema? Nem só em projeto social a gente tem esse problema. No projeto que a gente tem hoje com a RANE, ou com a DDMX, a gente tem bolsistas. No caso da RANE, a gente sempre faz processo seletivo. Então, a gente, no último, teve 8 vagas, só que a gente tem 20 alunos classificados. E aí, à medida que vai tendo desistência, a gente vai chamando o próximo da fila e a gente consegue tocar o projeto rodando com essa fila de espera que a gente cria. Então, acaba não sendo tão problemático para a gente essa desistência, mas o ideal é que todo mundo conseguisse se planejar, porque essa desistência ela dá uma quebrada no ritmo do projeto. E a gente teve problema com isso, né, Brunão? Teve aluno lá que a gente teve que ficar pegando colarinho, vem cá, fiote. Então, é complicado.
E por mais que a gente tenha a fila de espera, toda vez que a gente troca um membro da equipe, a gente tem que dar um treinamento, tem um tempo de adaptação, e é sempre complicado. Então, isso que o Bruno falou é verdade. O aluno que consegue, que se dispõe a fazer um projeto, ele consegue se comprometer e até o final ele é muito valorizado mesmo por essa resiliência que ele tem ali em chegar até o fim ali. Beleza. A Beatriz, ela pediu, na verdade, né, pro Edvar falar um pouco mais sobre o workflow e pro Maicon falar um pouco mais sobre Névoa. Então, vamos fazer aí por ordem, né? Edvar primeiro, que é mais novo, mais guri, mais bonito. E aí depois o Maicon, pode ser? Beleza. Olha só, a ideia do workflow científico, ela se baseia no princípio que quando você está fazendo ciência, é obrigatório, praticamente, que você permita a reprodutibilidade do experimento. Esse barulho é meu ou é... Dionísio, faz seu microfone aí, cara. Ah, não sou eu não, pô. Você tá respirando muito alto. Aí. Então, como eu estava falando, você tem... Uma vez que você lê um artigo, idealmente, você tem que ser capaz de reproduzir aquele artigo para verificar se aquele experimento tem validade, se ele está correto, se ele foi feito de uma forma correta e honesta, né? Então, a ideia do workflow científico é que você detalhe todos os passos de um experimento, porque em muitos dos casos, quando a gente tem, no melhor dos ambientes, a gente tem as tabelas que a pessoa analisou lá do ponto de vista da computação, né? Uma tabela cheia de números, ele fala qual computador, quais máquinas ele usou, e dá um pseudo-algoritmo lá, um pseudocódigo. Hoje em dia, alguns colocam no GitHub já. Mas para você colocar aquele código para rodar, para você refazer os experimentos com a mesma máquina e ter o mesmo resultado, é muito complexo. Então, a ideia do workflow científico é que você documente todos esses passos e até você ter algumas estratégias de otimização desses experimentos, porque você consegue ver até onde o experimento executou e se é possível você redirecioná-lo em algum ponto, você alterá-lo, onde você pode melhorar, tá? Então, eu vou compartilhar rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Como que eu faço aqui? Só um instantinho. Não foi? Tela inteira. Não tá deixando eu usar aqui. Bom. Eu até ia te ajudar, mas você mandou desligar meu microfone. Tá bom, ative seu microfone. Não sei, se não tiver no lado direito aí, apresentar agora, eu não sei te dizer. Ele não tá deixando eu permitir. Bom, vamos já se vai. Ele não tá deixando, não sei porquê, enfim. Então a ideia é que você tenha tarefas bem definidas que vão passando de um para outro e você consegue medir o peso dessa tarefa numa execução computacional, por exemplo. Você sabe o que está sendo feito em cada uma dessas tarefas e quanto elas acarretam, por exemplo, de carga ou de transferência de dados e assim por diante. E aí você tem estruturas de processo que a entrada tem uma entrada e uma saída bem definidas, ou eles podem se subdividir ou se reunir para ter uma única resposta, tá? Mas a ideia básica, então, genérica do workflow científico é que você consiga reproduzir um experimento com os passos desse experimento, tá? E que você consiga extrapolar depois para fazer experimentos novos ou para ter otimização e também o compartilhamento desses experimentos de uma forma bem aberta. Se não ficou claro, eu posso voltar, mas eu acho que a ideia básica é essa. Eu queria ter mostrado aqui, mas por algum motivo eu não fui capaz. Vai lá, Maicon. Sobre computação em Névoa,
Antes a gente tinha, eu acho que a nuvem, né, surgiu, acho que por volta de 2008, 2009, o termo, né, na verdade, para poder dizer algo sobre algo que já existia, né. A computação em nuvem ela é praticada normalmente em data centers. Esses data centers estão em lugares estrategicamente na China, nos Estados Unidos, no Brasil, dependendo do provedor dele, mas ele está normalmente a uma distância razoável dos dispositivos que estão com os usuários, né? Com a grande mudança de contexto com relação à internet das coisas, os dispositivos, o celular, os aplicativos, a câmera IP, uma série de dispositivos que usam a internet, que usam para poder fazer processamento, para poder fazer armazenamento de dados. Alguns desses dispositivos precisaram ter a sua latência reduzida, até por causa da sensibilidade com relação à latência, como jogos, etc., né? E aí surge a computação em névoa, que é você poder tentar levar um pouco da computação, que é aquele antes que estava presente nos data centers, para a borda da rede. Então, hoje como a gente fala computação em névoa, fog computing, a gente pode também estar falando de edge computing, de computação em borda, né? Aí os autores diferem um pouquinho sobre a abstração da camada que está, mas normalmente você está lá com certos tipos de equipamentos para poder reproduzir processamento, para poder armazenar na borda. Por exemplo, roteadores de borda, roteadores, o seu próprio celular, o próprio carro, hoje em dia, pode ser considerado um nó da fog. A verdade é que os veículos autônomos que já estão sendo produzidos, eles têm capacidade de produzir uma enorme quantidade de dados e ele já é considerado um grande computador. Um carro hoje, veículo autônomo, ele tem um poder de processamento maior que um servidor, às vezes, por causa da quantidade de sensores que ele tem, por causa da quantidade de processamento que ele faz. Então, às vezes, ter essa computação na borda, computação em névoa, né? Então, é como se a neblina estivesse mais perto do chão, etc. Essa é a analogia da computação em névoa. Você poder fazer a computação na borda da rede, mais perto dos dispositivos, mais perto dos usuários, reduzindo assim latência, reduzindo assim algum tipo de transmissão no enlace, né, nos outros hops, nos outros saltos entre computador ou o dispositivo e o data center final. É isso. Só complementando, essa ideia de fog, ela não é nada novo, né? Ela vem aí ela é uma subdivisão aí das grades, que tinha um sonho antigo lá nas grades de trazer essas grades para celulares. Só que na época da grade, o que acontecia? O celular não tinha a capacidade que ele tem hoje. Então hoje aí os celulares ele tem uma capacidade, tem celular que tem capacidade melhor que no computador fácil, né? Então esse é um dos pontos que a gente precisa olhar, que é o seguinte: nada do que é dito em fog ele é de fato novo, né? Tipo, falar assim, nossa, esse aqui nunca ninguém viu na vida. Então, a tecnologia que está proporcionando que algo que em algum momento lá foi postulado hoje consiga ser desenvolvido, né? E com isso traz uma série de benefícios aí. Então, nós tivemos um trabalho aqui lá no CoURB, Michael, da transmissão, né? Que a gente tinha uma melhoria na taxa de transmissão, tirando o processamento da nuvem e trazendo ele para a borda, né? Então, assim, você tem uma série de benefícios com esse tipo de modelo computacional. Mas não é algo novo, né? Por que eu estou falando isso? Na minha defesa de mestrado, e o Maicon estava presente, eu só não sei se ele lembra, um professor falou assim, mas você está trabalhando com P2P. Pô, P2P, ninguém pesquisa mais P2P. Tipo, P2P está por fora, sabe? E hoje a gente tem um modelo aí de exchange, que é o Bitcoin, né, apoiado por blockchain e tudo mais, que é P2P. Sabe? Então, assim, naquele momento, talvez P2P não fosse o buzzword, né, do negócio. Mas a gente não pode simplesmente deixar as coisas para trás porque a gente acha que é uma tecnologia morta, né? Então, a gente tem aí web service, por exemplo. Mas o web service não serve para nada, o web service não serve para nada. Cara, a gente tem integração de serviços,
né? Então, eu estou usando aqui o meu computador para fazer essa transmissão. Mas eu posso muito bem ligar meu celular aqui e trocar de dispositivo, sabe? Então, ela não é dependente, né? Então, eu tenho um serviço ali que me proporciona isso, sabe? Então, é legal a gente ter essa noção de que as coisas antigas, elas não morrem, tá? A gente não pode simplesmente achar porque é antigo, a gente deixa de lado e tá tudo certo, beleza? O Diego tem uma pergunta. Diego, fica à vontade. Não sei se você quer escrever, se você quer falar. Boa tarde. A minha pergunta é para quem estiver interessado em responder, por causa que não é uma pergunta específica, mas é uma pergunta, assim, uma dúvida que eu tenho, principalmente porque eu estou no último período no último ano da faculdade, né? Assim espero. Então, no caso, pelo menos até agora, a minha intenção é ir para o mercado de trabalho, né? Só que aí tem bem essa questão na cabeça de mestrado, de doutorado, mestrado profissional, acadêmico, aí fica meio que um pouco confuso, sabe? Eu fico meio que indeciso em relação a que caminho que eu vou, porque eu tenho o objetivo de trabalhar, né? Ficar no mercado de trabalho e mercado de trabalho fora do país, tipo, ir para algum país assim mais desenvolvido, vamos dizer. Acredito que muita gente também tem essa intenção, né? Aí a minha dúvida seria no sentido, para que caminho que eu vou, sabe? Eu meio que, não sei, seria mais ou menos isso. Acho que fica, qualquer um que quiser dar o seu panorama aí, pode ficar à vontade. Vocês vão fazer esse sorteio? Discussão, então. É uma dúvida que eu acho que, se perguntar, Diego, para nós, professores, hoje, talvez nem a gente saiba responder se tem um caminho certo aí, não. Na verdade, você tem na vida, você tem várias oportunidades e você pode brilhar em qualquer uma delas. Você pode ir para o mercado de trabalho, se dá super bem, você pode ir para a área acadêmica, se transformar um professor de referência e estar batendo um papo com seus alunos daqui a uns anos, igual a gente está fazendo aqui agora. Ou você pode ir para, sei lá, não vou dizer para os Estados Unidos, porque lá é mais difícil, né? Para a Europa, para o Canadá, para a Austrália, e trabalhar como lá nesses lugares como analista de sistema, como programador, como desenvolvedor, isso dá super bem. Então, assim, de novo, como eu disse lá antes, eu acho que é uma discussão e é um debate e aí mais profundo. Envolve mais suas expectativas. Agora, envolve também você entender como que o mercado está hoje se posicionando. Por exemplo, o Trump fechou a questão de vistos para trabalho, para alguns trabalhos específicos, fechou a questão de imigração. Os países vão precisar se encontrar de novo financeiramente, isso vai demorar por causa da pandemia. Então, assim, ir para fora agora pode ser mais difícil. Não estou falando que é complicado, que não vai acontecer, não. Pode ser mais difícil. Apesar do que eu acho que na nossa área, a gente sempre vai ter emprego, portas abertas. Então, assim, mas pode ser um pouco mais difícil. Algumas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um mestrado, o acadêmico, o mestrado profissional, vou deixar para quem conhece, eu não conheço o mestrado profissional, falar um pouquinho. Mas o mestrado acadêmico, às vezes você pensa assim, eu vou fazer o mestrado acadêmico enquanto eu não encontro o meu lugar no mercado de trabalho. Eu tenho alguns alunos assim, e aí isso é uma coisa que o pessoal comentou, isso é muito ruim, porque quando o mercado de trabalho, você tentando se encontrar no mercado de trabalho fazendo mestrado, você deixa o seu mestrado no meio do caminho, então também é uma coisa ruim. Então, assim, é mais a questão assim, de entender aonde você quer chegar. Professor, financeiramente falando, professor não ganha bem. Não ganha bem. Não é um salário, mas não ganha mal. Não ganha mal. Então, assim, é um salário razoável, e você faz mais por causa que você gosta. Agora, se você for para o mercado de trabalho, for para São Paulo, principalmente, trabalhar em São Paulo, no Brasil, pensando no Brasil, você vai ganhar bem lá, em poucos anos você está ganhando muito bem lá, se você for qualificado. Então, é mais assim uma tendência, uma coisa que você depende mais de você mesmo, sabe? Em cada uma dessas áreas que você elencou tem os desafios. É isso. Ok, muito obrigado.
essa questão do mestrado acadêmico, né? Eu acho que todos nós estamos atuando nessa área, né? O mestrado profissional foi até uma discussão que nós tivemos na semana passada, né, o Tardioli? Não sei se você estava. Não, você não estava. A gente teve uma reunião com o pessoal da PRPPG aqui da Unifei, onde foi proposto, né, pelo alto escalão lá, a gente migrar o nosso programa do mestrado acadêmico para o mestrado profissional. O que seria, assim, eu não atuo ainda nessa parte, né, de forma direta, mas o que seria a ideia? Você tentar resolver algum problema dentro da empresa. E aí o que vai mudar, né? O tipo de produção que você vai gerar. Mestrado acadêmico, você vai mais para o lado de artigos, né? Journals. Não que você não vai conseguir fazer isso também no mestrado profissional, mas no mestrado profissional eu enxergo que você vai gerar o quê? Mais produtos, né? Que vão ser aplicados ali dentro da empresa. Pegando um gancho já aí na pergunta que... Quem que fez aqui? Nossa, subiu o negócio aqui. Da Beatriz, né? Como que a gente divide, gerencia o nosso tempo aí com projeto, aula, filho, família, tomar uns Guaraná, né? Aquele da Heineken, que lá é gostoso. Cara, eu costumo dizer o seguinte, a gente na vida, independente do que a gente for fazer, a gente tem que ter uma balança. Na parte acadêmica, igual eu falo para os meus alunos, o cara tá lá na faculdade, poxa, já fui aluno, já fui para as festas, cachaçada, virar a noite para ir para a aula, tal. Isso aí faz bem, faz parte, mas o ponto é sempre você ter um ponto de equilíbrio, né? Eu não vou chapar o coco demais e estudar e trabalhar de menos, eu também não vou curtir, né, de menos e ficar só trabalhando igual um maluco, né? Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, senão você surta, tá? Então você tem que ter um momento teu de trabalho, claro, isso é extremamente importante, que vai pôr o pão dentro de casa, né? Agora também você tem que ter o tempo pra você cuidar da família, igual você tá vendo aí o Tardioli. O Tardioli tem um moleque ali que é sensacional e tá ele e o filho dele ali, cara. Então o Tardioli tá aqui na videoconferência com a gente e tá correndo atrás do Guilherme. O moleque gosta de fazer bagunça. Ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, a gente está vendo e-mail, está mexendo com outras coisas, respondendo o prazo que a gente tem que cumprir. Então, assim, é uma loucura. Tem dia que você trabalha os 3 períodos do dia, de manhã, à tarde e à noite. Tem dia que você vira madrugada, mas tem dia também que você está mais tranquilo. Então, isso aí é bem dinâmico, né? E cabe a cada um definir a melhor forma de gerenciar isso aí. Tem uma outra pergunta. Ô, Jorge, já deixei você falar, até porque você preparou ali. Encheu o pulmão. Tem um aluno que perguntou mais ou menos a mesma coisa, tá? Que é nessa questão de gerenciamento de tempo. E aí uma das perguntas dele aqui é como que vocês fazem, né, os primeiros passos na pesquisa científica. Então, como que vocês orientam os alunos de vocês quando eles estão começando na pesquisa? Entenderam a pergunta? Quais são os primeiros passos metodológicos aí para vocês acompanharem um aluno? Alguém quer responder? Eu posso falar assim. Geralmente, quando um aluno me procura, o que eu sugiro? Vamos primeiro, então, na área de atuação nossa, pegar a área de interesse do aluno que está me procurando para fazer pesquisa, fazer uma leitura aberta do tema. Então, a gente sempre tende a abrir o leque no começo. Por exemplo, quero estudar, sei lá, computação em nuvem. Vamos supor computação em nuvem. Aí, beleza. Aí a gente começa a ler artigos sobre computação em nuvem, e aí tem alguns tópicos que podem ser mais interessantes. A segurança da computação em nuvem, planejamento de capacidade da nuvem. E aí, a partir disso aí, ele lê um monte de tópico de computação em nuvem, ele pode falar para mim, gostei de segurança. E aí a gente exclui o resto dos tópicos de computação em nuvem e começa a focar mais em artigos de segurança. Então, geralmente, o que eu tento fazer é meio que uma árvore. Eu pego o ponto, a raiz da árvore, e eu vou abrindo ela ali.
em alguns tópicos, e aí eu vou correndo ali para o ramo que eu tenho mais interesse. Geralmente é essa abordagem que eu tenho quando eu vou começar um tópico novo na minha pesquisa. Mais alguém? Vamos dizer como se fosse... Alguém falar? Posso falar? Pode falar. Eu costumo dizer que quando você vai iniciar um projeto, é bem nessa linha que o Tardioli falou mesmo, você tem que pegar a parte mais ampla, né? Qual que é a área de atuação? Poxa, dentro dessa área, qual que é a sub-área que eu gostaria de abordar? Qual que é o problema que eu tenho? O que tem na literatura? O que já tem de solução? Qual que é a sua contribuição, a sua solução que você está propondo e quais são os resultados, né? Com a conclusão. Então, se você pegar o seu trabalho do início ao final, você vai ver que é como se fosse contar uma historinha. Você tem que fornecer todos os suplementos ali para o leitor poder entender o que você está abordando, né? Qualquer área, sub-área, problema, solução. É como contar uma historinha para a criança. Você vai contar a historinha de Chapeuzinho Vermelho lá. Você não vai chegar a falar que tinha a menininha da capa vermelha no bosque, aí veio o lobo mau e comeu os chapeuzinho com a vovó e veio o caçador lá, o lenhador bombado e matou o lobo mau e acabou a história. Né? Sem fornecer insumos, né? Que a mocinha bonitinha estava andando pela estrada fora, né? Vem sozinha, tá? Levar os doces. Então você vai fornecendo insumos para o leitor. Se a gente estiver tomando uma cerveja agora, você só imagina só o rumo da conversa para onde que não ia. Eu vou falar até da vovozinha, né, tadinho? Então é isso, pessoal. Pessoal, eu tinha aberto aqui para perguntas e aí eu fechei o browser sem querer aqui e perdi as perguntas. Aí eu tô mandando no grupo aqui, eles estão me respondendo pelo grupo, tá? Tá, beleza. Não era pergunta. Na verdade, essa metodologia, ela é a mesma, tá? Então, o que o Bruno faz, o Tardioli faz e o que o Guazelli faz é a mesma coisa que eu faço. Então, veja, a gente não consegue chegar solando no assunto e falar assim, ó, é isso. Né? A gente precisa, e principalmente, e isso vai muito ao encontro aí dessa questão da evasão dentro do projeto, que é você tentar fazer com que o aluno trabalhe na área que seja de interesse dele. Né? Então, é muito fácil, por exemplo, eu pegar e escrever um projeto qualquer e falar assim, ó, o Jefferson vai executar isso aqui. Mas ele não tem interesse naquilo, sabe? Tipo, para ele não é interessante, ele não quer... Tá bom, às vezes ele precisa de um projeto, mas não é aquilo que ele quer fazer. O que acontece? Você tem uma curva aí, vamos pensar a gente está falando muito de curva exponencial, né, atualmente. Então você chega lá no pico da normalidade dela, e você precisa extrapolar isso. Você não extrapola, porque o assunto fica chato, ele fica maçante, você não quer mais ver aquilo, você não tem motivação mais para ver aquilo. E aí você começa a decair ao ponto de largar a mão do projeto. Você fala, não quero mais. Então essa é a normalidade para quem pega um projeto em andamento, pronto já. Agora, quando você pega e fala assim, não, esse assunto ele é interessante. Você tem uma curva, que ela é de primeiro grau, ela sobe, aí na hora que ela vai cair, ela vai dar um decaimento lá qualquer, você fala assim, não, mas isso aqui, pô, eu vou atrás, isso aqui é interessante. E aí você continua crescendo e você consegue transpor esse problema. Então, é exatamente isso que o Guazelli falou e que o Tardioli falou. Você tem que dar subsídio para o cara para ele trabalhar dentro do que é interessante para ele. E você tem que mostrar para ele também tudo que existe. Você não pode simplesmente falar assim, ó, tem a Chapeuzinho Vermelho lá e o lobo mata todo mundo. Tipo, tem a negocinho bonitinho que vai lá na floresta, levar uns pão, não sei o que e tal. Então, tudo isso contempla, tá? Pessoal, o papo tá muito bom, eu sei que todos têm compromisso, tá? Então, eu vou abrir aqui para considerações finais, beleza? Então, deixo aberto aí para que vocês falem o que vocês acharem necessário, façam suas considerações aí, e já de antemão agradeço muito a participação de vocês, porque, assim, igual eu falei lá no começo da conversa, é uma visão diferente sobre a mesma coisa, sabe? Então é muito fácil para mim pegar e falar assim, ó, gurizada, vocês vão fazer isso aqui e pronto, acabou. Porque eu que mando. Eu sou o tutor, eu mando, vocês obedecem, né? Então é legal ter essa visão de outros profissionais, cada um na sua expertise, na sua área,
conduzindo da sua forma, né? Você pode ver aí que o Guazelli, ele já tende para um lado mais cômico do negócio, de dar uma risada, não sei o que tem. O Tardioli já é um cara mais, tipo, não, é isso, né? Então, assim, a gente vai por isso aqui e tal. Mas a gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, a verdade é essa. Tá? Então, agradeço de coração mesmo e abro para as considerações finais de vocês. Então, quem quiser começar, fica à vontade. Eu vou seguir a ordem que a gente estava seguindo desde o começo. Então, galera, eu queria agradecer novamente o convite e satisfação poder falar um pouquinho da nossa experiência, né? Se a gente fosse conversar aqui, a gente ia virar a noite, ia ficar mais longa do que a live do Wesley Safadão ali, né? 10 horas de live. Bom, estou à disposição para quem quiser entrar em contato. Eu vou deixar meu e-mail aqui, ó. E tiver qualquer dúvida que às vezes não deu para a gente responder, pode nos procurar, tá bom? Foi um prazer encontrar aí os amigos aí também, né? Felizmente não é presencialmente, mas logo, logo a gente pode aí fazer uma bagunça aí. Obrigado, gente. Valeu, Brunão. Você agradece. Tardioli? Opa, também queria agradecer aí o convite do Dionísio, foi muito legal aí poder falar um pouquinho do nosso trabalho ali. O tempo foi um pouco curto, né? Infelizmente, aí, 2 horas passou voando aí hoje. Mas eu vou, como o Bruno disse aí, eu vou deixar meu e-mail também para quem quiser entrar em contato. Às vezes eu levantei algum tópico e eu não aprofundei, alguém tem interesse em saber mais de alguma coisa, eu vou deixar meu e-mail e fiquei muito feliz de estar com grandes amigos aí, podendo bater um papo aí sobre a nossa atuação profissional. Valeu mesmo o convite, ideia excelente aí do Dionísio, bacana demais, valeu. Valeu, Bruno. Bom, antes de terminar, eu queria falar aquela hora, que o pessoal perguntou como que a gente gerencia o tempo ali, o Bruno falou muito bem, mas eu queria só para complementar um pouquinho. Na verdade, pessoal, a gente está falando aqui o que a gente fez, o que a gente faz e tanta coisa que a gente conseguiu e tal, o que é realmente muito bacana, só que assim, a gente está fazendo em um pouquinho de tempo um compilado de um trabalho que é de meses e anos. Então, parece que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, só que a gente está falando tudo de uma vez. Então, o volume de coisa que aparece agora é muito grande. Até o Tardioli comentou comigo uma vez que ele estava fazendo um relatório anual dele aqui, e ele falou assim, parece que no dia a dia eu não faço esse tanto de coisa que na hora que você coloca em ordem, aparece. Então, essa é a impressão que parece que a gente está fazendo coisa muito sobre-humana, mas não é. A gente está trabalhando dia a dia, ralando, tem hora que a gente deixa de fazer as coisas e procrastina também. Então, isso é normal, tá? Trabalhem firme, a ideia que vocês têm que ter é o objetivo final. Não, eu tenho que entregar isso aqui. Então, desistir não é uma opção, a menos que seja um negócio que vocês não queiram fazer. Aí é uma opção. Vocês pegam e falam, não, quero isso, eu vou focar em outra coisa. Mas tenham os objetivos de vocês. Uma coisa que a gente comentou entre nós já também, na pós-graduação, no mestrado e doutorado, a gente ficou muito cascudo, porque a gente chegou lá sem saber coisas, a gente foi aprendendo, a gente tomou muita pancada de muita gente. Então, quando você aprende a apanhar, você acostuma e você sabe que você dá conta de fazer as coisas. Então, a ideia é essa. Mas não fiquem bitolados com isso também e aprendam a relaxar e se divertir, sair com a turma e curtir a graduação também, porque é uma época muito bacana, que depois talvez vocês não vão ter oportunidade de ter essas épocas de novo. Dionísio, valeu demais, valeu mesmo o convite, foi muito divertido, foi muito bacana estar essa tarde com vocês todos aqui. Prazer aí, molecada. O Maico e o Dionísio, a gente fazia tempo que nos falava, né? Os Brunos a gente tem mais contato aqui, mas espero que isso ocorra mais vezes. O meu e-mail também está no chat aí, estamos à disposição. Valeu, pessoal. Valeu, Edvar. Eu que agradeço a disposição aí. Maico, fecha para nós aí, fazendo favor. Não, eu acho que a discussão foi muito boa mesmo. A gente, na verdade, é uma discussão que a gente também aprende, né, ouvindo o outro lado.
eu acho que a gente pode combinar uma próxima já com os alunos, agora que eles nos conhecem melhor, eles já estão mais à vontade, para ter esse round de perguntas, né? Eles perguntando mais, abrindo mais, e a gente mais respondendo. Eu acho que é legal essa parte. Pode agendar aí que me coloca à disposição para a gente bater nesse papo, principalmente falando sobre algo que a gente gosta, né? Eu já não sou tão fã mais desse Guaraná, mais igual do Guazelli, mas ultimamente eu tenho gostado, eu tenho passado. Esse negócio de particionar o tempo bem, talvez a gente tenha que reaprender, né? Ultimamente, trabalhando em casa, eu tenho trabalhado 12, 14 horas, eu tenho trabalhado mais do que se eu estivesse na universidade. Então, assim, reaprender a dentro de casa, encontrar ali um GTA V parado, fazer alguma coisa, fazer um pão, sei lá, ver uma live, a live que teve mais tempo foi do Wesley Safadão, né? 10 horas é muito para mim, mas de Santos Júnior eu peguei umas partes, mas aproveitar um pouco melhor isso aí. A vida também no meio de uma pandemia que a gente está vivendo, né? Então, se cuidem. Estou à disposição aqui. Ô, Dionísio, eu tenho uma pergunta aqui. Então, Guazelli, fica à vontade. Só para fechar. Você deixou o Michael por último porque ele é mais velho? É porque ele, como ele virou surfista, né, e tá deixando... eu sou mais velho mesmo, né? Não, na verdade, o Tardioli é mais velho. Tardioli é mais velho. Eu sou mais velho. É que o Tardioli é mais velho, mas o Mike é mais chato, né? Então, aí compensa a idade, né? Fica ali e tal. O Michael tá com mais estrada de terra, né? Eu sempre fui mais chato. Vocês não me tirem isso agora, não, viu? Agradeço muito. O Michael, foi o Michael, o Edvar, não sei, eu não lembro agora, tá prestando atenção em outra coisa. Falou da gente fazer outras vezes, né, o Michael falou, com perguntas específicas e tal, sem problema nenhum, sabe? Eu acho que de acordo com o tempo de vocês, né? Então, a gente começou essa conversa há uma semana, na verdade, né, uma semana e pouquinho atrás. Eu tenho nessa questão de gerenciamento de tempo, né? Eu tenho também bastante coisa que eu preciso acompanhar e me preocupar e tal, então eu acabo não tendo sempre uma disponibilidade de tempo. Atrelado a isso, a minha noiva também está trabalhando em casa, né? Então a gente está com uma máquina só em casa, então às vezes a gente tem essa concorrência aí de recursos, tá? Então a gente consegue fazer uma próxima, mas precisa ser bem agendadinho igual foi essa, beleza? Mas já faço o convite, né? Eu vou tentar trazer mais pessoas aí, pessoas engraçadas, né? Era para o Carlos tá participando com a gente, mas ele tá... Eu nem sei se ele terminou o doutorado já, mas ele falou para mim que estava cheio de coisa para fazer e... Mas ele tá na Itália, né? Se ele estiver vivo, já é um grande avanço, né, cara? Não, ele tá vivo, eu falei com ele, tá bem. Então, assim, eu vou tentar trazer mais gente, tá? Que a ideia aqui, como eu falei no começo, é que a gente discuta temas que são legais, né? Que são coisas, assim, que dá pra gente trocar uma ideia e tal. Só para fechar, para fomentar o pessoal, os alunos, né? As perguntas, pensem que nesse momento que a gente está vivendo, né? De ficar isolado em casa e tudo mais, os principais sistemas que vocês estão usando e que a gente está usando foram temas de pesquisa, ou meu, ou do Michael, ou dos Brunos, do Edvar. Então, os sistemas distribuídos hoje, eles têm uma importância, né, nesse momento, muito séria, né? Por exemplo, essa questão mesmo de distribuição de serviço, né? A gente está usando aqui um chat que suporta 250 conexões. Então, é muita coisa, né? Então, tem toda essa questão de rede por trás, de sistemas e tal. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nessas questões, fomentassem algumas perguntas, ideias e tudo mais, e aí a gente volta a se reunir em algum momento aí, que eu vou conversar com os demais professores, e a gente monta uma agenda, pode ser? Todos de acordo? Tranquilo? Show de bola. Galera, muito obrigado pelo tempo, brigadão mesmo. Eu vou deixar no meu drive a gravação, e aí se vocês quiserem depois usar isso para algum fim, fiquem à vontade. E se quiserem me convidar para
para iniciativas como essa, ou seja, de vocês trocarem uma ideia, sei lá, com os alunos de mestrado de vocês, o Michael aí que tem um volume maior de alunos, né? Eu me coloco à disposição, tá? Assim como vocês dispuseram do tempo de vocês, eu coloco meu tempo à disposição de vocês também. Fechou? Excelente. Certinho, meus queridos. Galera. Aquele abraço. Grande abraço aí. Falou, turma. Agora o pedreiro foi embora, eu vou ver se eu durmo, porque amanhã eles começam cedo. Tá bem.